Saudações, pessoal. Então, bora lá. Agora falar de pensão por morte. No bloco anterior a gente estava falando sobre auxílio reclusão e comentando que muitas regras da pensão por morte servem para o auxílio reclusão. O auxílio reclusão se utiliza de muitas regras da pensão por morte porque são benefícios para os dependentes, não são benefícios para os segurados da Previdência Social, e sim benefícios para os dependentes. E a gente, agora, no bloco da pensão por morte, vai estudar de forma mais aprofundada as regras da união estável, né, para os cônjuges, companheiros, no caso, união estável para os companheiros, mas as regras de que o instituidor tem ao menos 18 contribuições e, no caso da união estável, casamentos com mais de 2 anos, as provas, né? Provas superiores a 2 anos, prova inferior a 2 anos, tudo isso a gente vai ver agora, gera uma certa confusão, inclusive até na questão dos números, né? 18 são 18 contribuições, meses de comprovação é que são 24, é bem confundível, né? Mas agora a gente vai tirar todas as dúvidas e deixar bem claro para que não fique nenhum problema, enfim, nenhuma dúvida, nenhuma confusão para todos nós. Então, vamos lá. Pensão por morte, que é um benefício de ampla procura, né? Infelizmente, nessas épocas agora, principalmente nessa época agora de pandemia, infelizmente tem sido um benefício ainda mais requerido, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Da pensão por morte. Outro erro sempre muito comum, né? Uma dúvida muito comum é de carência. Porque, na verdade, a pensão por morte, ela independe de carência. Não se exige carência. O que se tem são esses requisitos para auferir, né, para decidir a manutenção do benefício para o dependente, seja cônjuge, seja companheiro, né? Então, esses requisitos para que decidem o quanto de tempo o benefício vai ser mantido, o quanto vai durar o benefício para o cônjuge, para o companheiro, é que muitas vezes gera confusão como se carência fosse. E a gente estava até falando sobre isso quando do auxílio reclusão, porque as regras para a definição do tempo de duração do benefício para cônjuges e companheiros é que o falecido necessita ter 18 contribuições e o casamento, a união estável, tem que ter, no mínimo, uma duração de 2 anos. Essas regras, elas buscam, principalmente, coibir uma prática que, infelizmente, ocorria e ainda ocorre, que é a questão de tentar se aproveitar e forçar uma pensão por morte, quando, na verdade, o relacionamento não existia, enfim, foi forçado, né? Porque quando se exige a questão da comprovação do casamento da união estável superior a 2 anos, e a gente vai ver que também pede provas de que estavam juntos perto da data do óbito, é no intuito de evitar aquelas pensões por mortes requeridas de forma, digamos assim, leviana, né? Às vezes a pessoa estava ali já muito debilitada e alguém vinha e se aproveitava e criava ali uma união estável, criava ali um casamento, mas de forma fraudada. Inclusive tem um artigo específico sobre esse assunto, de que, se comprovado, essa fraude é motivo de cessação do benefício, e a gente vai também ver aqui na literalidade o que é que diz esse artigo. Mas vamos lá. Então, carência não existe, e as regras para a definição do tempo de duração do benefício para cônjuge e companheiros aqui exigem esses requisitos de 18 contribuições pelo falecido, com 2 anos de casamento ou união estável. E a gente tem aí na pensão por morte os requisitos básicos, né, que é o fato gerador, né, o óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a qualidade do dependente, né? Então, obviamente, quem faleceu tinha que estar na qualidade de segurado e o dependente, obviamente, tem que ter a qualidade de dependente. A questão da qualidade de segurado do instituidor, inclusive, existe a ação civil pública e já a portaria na Previdência Social, de que tem que ser observado, e os dependentes podem comprovar,
uma possível incapacidade desse segurado que faleceu. Imagina que o segurado faleceu e ele estava fora da qualidade de segurado, né? Já tinha perdido o período de graça, enfim. Mas ele estava incapaz há um tempo que, se tivesse requerido um benefício por incapacidade temporária, ele poderia fazer jus ao benefício de auxílio-doença, porque a data do início da incapacidade ele ainda estava na qualidade de segurado, e aí ele poderia ter recebido o antigo auxílio-doença, né, benefício por incapacidade temporária, o que faria ele aí ter a qualidade de segurado e então a pensão por morte ser possível para seus dependentes. Então, existe essa possibilidade dos dependentes realizarem esse pedido no requerimento de pensão por morte para ser analisado pela Perícia Médica Federal a documentação que comprova que o segurado estava incapaz antes do seu óbito. Assim como também existe a regra de que pode acontecer de que na data do óbito ele já poderia estar aposentado, mas não tinha feito requerimento. Imagine um homem, por exemplo, com 65, 66 anos de idade e que ele já tem mais de 180 contribuições, então ele já poderia ter requerido a aposentadoria por idade. Não o fez em vida, mas os dependentes podem ter direito à pensão por morte, porque na data do óbito ele já tinha cumprido os requisitos para a aposentadoria por idade. Então existem esses detalhes que também devem ser observados. A pensão por morte, então, tem esses requisitos básicos do fato gerador, qualidade do segurado e qualidade do dependente. A definição de pensão por morte, lá na Lei 8.213, no artigo 74, é muito igual, totalmente igual, à definição do Decreto 3.048, de 99, por isso que eu nem trouxe as duas definições, porque seria repetido, não tem diferença na redação. E aí no artigo 74 da Lei 8.213, informa que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, né? Conta da data do óbito se ela for requerida em até 180 dias para filhos menores de 16, né? Absolutamente incapazes. E até 90 dias da data do óbito para os demais dependentes. Então, veja bem, é o comum, né? A pessoa vem a falecer e aí o dependente vai fazer o requerimento de pensão por morte. Então, tanto faz você fazer o requerimento 15 dias após o óbito, um mês após o óbito, 60 dias após o óbito, enfim, dentro de 90 dias, realizado o requerimento dentro de 90 dias, para a regra geral dos dependentes, a data de início do benefício da pensão por morte sempre vai ser a data do óbito, né? Agora, independente da DER, se a DER for dentro de 90 dias do óbito, a ADIP, data do início do pagamento, também vai ser igual à ADIB, que é a data do início do benefício, que é a data do fato gerador, o óbito. Então, claro que você, em regra, tem uma certa pressa, né, de fazer o requerimento, mas respeitado ali o luto, a viúva, o dependente de um modo geral, ele pode ter uma certa tranquilidade de que não precisa requerer ali uma urgência imensa, porque financeiramente ele não vai ter prejuízo se requerido dentro de 90 dias, regra geral, e até 180 dias para filhos menores de 16 anos que são absolutamente incapazes. Então, dá uma certa tranquilidade para que o dependente possa vir requerer a pensão por morte e não venha a ter prejuízos financeiros, né? Porque o pagamento vai ficar garantido desde a data do óbito. E aí sim, se fixa, né, a pensão por morte, o pagamento da pensão por morte, aí sim, da data do requerimento, quando requerido após os prazos previstos aí no inciso anterior, aí fica da DER, né? Aí a DIP, data de início de benefício, sempre vai ser a data do fato gerador, data do óbito. Agora, a DIP, aí vai ser igual a DER, porque já ultrapassou 90 dias, regra geral, ou já ultrapassou 180 dias para filhos menores de 16 anos, então aí vai ser da DER, né? A DIP, data de início do pagamento, vai ser da DER. E da decisão judicial, né? Vai ser pago da data da decisão judicial, no caso de morte presumida, né?
infelizmente, acidentes aéreos ou acidentes marítimos, infelizmente não consegue se localizar, né, o corpo do decujus, do segurado instituidor, né? Então aí existe aí a decisão judicial que determina a data, né, a presunção do óbito daquele segurado instituidor. Veja que no decreto 3048, que a pensão está lá explicitada dos artigos 105 até o 115, já chama a atenção e a gente já comenta sobre a questão de como que se dá, né, a renda mensal da pensão por morte. Então, o artigo 106, ele deixa claro que a pensão por morte consiste em uma renda mensal equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que ele teria direito se aposentado por incapacidade permanente fosse, acrescido de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então, a pensão por morte, regra atual, é que não vai existir pensão por morte inferior a 60% do valor da aposentadoria que o segurado instituidor recebia ou da aposentadoria por incapacidade permanente, né, antiga aposentadoria por invalidez, se aposentado por invalidez ele fosse. Então, vai ser no mínimo de 60%. Por quê? Porque vai ser 50% com mais 10% por dependente. Ora, se tem alguém requerendo é porque existe pelo menos um dependente. Então, é sempre no mínimo 60%. 50%, que é a largada, digamos assim, com mais 10% por dependente. Então, no mínimo vai ser de 60%, limitado a 100%. Então, existem 4 dependentes. Então, larga de 50, vai para 60, 70, 80, 90. Existem 5 dependentes, larga de 50, vai para 60, 70, 80, 90, 100. Ah, mas tem 6 dependentes, vai para 110%? Não, né? É limitado a 100%. Professor, mas quem faleceu recebia só um salário mínimo. A viúva vai receber 60% do valor do salário mínimo? Não. É limitado no máximo a 100%, mas também tem o limite de não ser inferior ao salário mínimo, né? Então, se quem faleceu recebia só um salário mínimo, mesmo sendo apenas um dependente, não vai ser 60% do salário mínimo, vai ser o valor do salário mínimo, porque não pode ter a pensão inferior ao salário mínimo. Veja bem, o benefício não pode ser inferior ao salário mínimo, mas as cotas podem, né? As cotas podem. Imagine que a pessoa faleceu e deixou como dependentes a esposa e digamos que deixou 3 filhos de outros relacionamentos. Então, cada família vai requerer a sua pensão. E a pensão não vai ser sobrestada aguardando que todos os dependentes apareçam, não. Quem vai requerendo vai recebendo. Aí vai ficar como? Vai ficar um benefício para a viúva, porque ela vai fazer o requerimento. E as outras 3 crianças, em regra, vai ter o requerimento realizado pelas outras 3 mães, que não obrigatoriamente eram esposas ou companheiras do falecido. Teve um relacionamento com ele e tiveram filhos. Então, nesse caso, a pensão vai ser dividida para 4 cotas, igualmente, tá? De forma igual. Então, só para fazer um cálculo redondo aqui, o salário mínimo atual é R$ 1.100, mas imaginamos que fosse R$ 1.000 o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo. Então, a pensão, ela vai ter o valor de R$ 1.000. Aqui no nosso exemplo, o salário mínimo é R$ 1.000, só para ficar didático. E aí são 4 cotas, né? São 4 dependentes. Então, vai ser dividido de forma igual, R$ 250 para a viúva, R$ 250 para o filho 1, R$ 250 para o filho 2, R$ 250 para o filho 3. Então, as cotas são iguais. Professor, vão ficar 4 benefícios? É porque são famílias distintas, né? Então, cada uma vai ter seu número de benefício. E lá nos sistemas vai aparecer lá o termo desdobrada. Essa situação é o que se chama de pensão por morte desdobrada, pensão desdobrada. Diferente de que se, por exemplo, fosse a
esposa com 3 filhos do casal, né? 3 filhos dela, 3 filhos menores. Aí seria um benefício só, mas no rol de dependentes constando os 4 dependentes, né? A viúva com seus 3 filhos. Porque ela vai ser a tutora nata deles 3, então tudo num benefício só. Agora, professor, tem um filho que ele já tem 20 anos e ele quer receber separado da mãe dele. Pode, claro, cada um faz o seu requerimento. A viúva faz o seu requerimento, o filho de 20 anos faz o outro requerimento e aí a pensão vai ser dividida meio a meio, certo? Sempre em cotas iguais, não tem distinção aqui. Ah, mas a mulher é casada, ela não tem que receber 50% e os outros 50% divide para os filhos? Não, não é assim, não são regras de sucessão. A pensão por morte é cotas iguais, é por cabeça, ok? Então, aí no parágrafo 2º diz assim, ó, mas na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente. A primeira pergunta que vem, professor, mas vai ser 100% então o valor da pensão? Não vai ser 50% com mais 10% por cada dependente? Não, vai ser 100%, porque no rol de dependentes tem um dependente inválido. Ah, mas então é 100% só para ele? Não, o valor do benefício fica 100%. Aí o valor do benefício fica 100%, dividindo-se mais uma vez em cotas iguais para todos os dependentes. Então, o dependente inválido faz com que a RMI, renda mensal inicial, o valor do benefício seja de 100% do valor que é a aposentadoria do falecido ou se ele fosse aposentado por invalidez na data do óbito. Então, o benefício fica 100% para todos, e aí vai se dividir por cotas, certo? Mas aí tem uma regrinha no final, ó. No final do artigo, do parágrafo 2º do artigo 106, ele diz, limitado, né, ao salário de benefício do regime geral, observado o parágrafo 1º do artigo 113. E o que é que esse parágrafo 1º do artigo 113 vem a tratar? É a questão do recálculo do benefício se esse dependente inválido vier a sair, né? Deixar de constar no rol de dependentes. Se esse dependente sair do rol de dependentes, aí se faz o recálculo da pensão por morte e deixa de novo de ser 100%, volta para a regra geral, 50% mais 10% por cada dependente. Então existe esse detalhe. Também existe a portaria do Ministério da Economia, a portaria número 424, de 29 de dezembro de 2020, que ela alterou o tempo de duração do benefício de pensão por morte de acordo com a idade do companheiro ou do cônjuge, né? Então, o direito à percepção de cada cota individual da pensão por morte cessará para o cônjuge ou companheiro com o transcurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário, né, do dependente, na data do óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais, veja que essa regra não é carência, é uma regra de manutenção do benefício para o cônjuge ou companheiro. Então, depois de 18 contribuições do segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Então, na data do óbito, o cônjuge ou companheiro tinha menos de 22 anos de idade, pessoa jovem, vai receber a pensão só por 3 anos, né? O legislativo entendeu assim, ó, a pessoa é muito jovem, aí perdeu o companheiro. Imagine um casal de 20 anos, E aí esse jovem, ele trabalha, enfim, tem carteira assinada, tem um salário ali de 5 mil reais, digamos. E aí ele vem a falecer. Essa jovem viúva de apenas 20 anos, o legislador entendeu que não faz sentido ela receber pensão para o resto da vida, né? Não faz sentido, porque é muito jovem. E aí não entrarei aqui se eu concordo, discordo, enfim. Foi o entendimento do legislador, não faz sentido, né? O legislador entendeu que não faz sentido receber a pensão
pela vida inteira é muito jovem, então vai poder reconstruir sua vida. Então essa jovem viúva ou um jovem viúvo, né, com menos de 22 anos de idade, vai receber a pensão só durante 3 anos. Aí tem entre 22 anos e 27, vai receber por 6 anos. Tem entre 28 e 30 anos de idade, vai receber por 10 anos. Tá? Entre 31 e 41, recebe por 15 anos. Na data do óbito, o cônjuge tinha 42 até 44, vai receber por 20 anos. E aí sim, receberá a pensão por morte de forma vitalícia, se na data do óbito do seu cônjuge, do seu companheiro, se o dependente já tinha mais de 45 anos de idade. Se já tinha 45 anos ou mais de idade, aí passará a ser vitalícia. Mas, professor, por que é que o senhor trouxe uma portaria? É porque na lei, né, a vitalícia ainda está 44. Então, se o óbito ocorreu em 2020 e o dependente tinha 44 anos de idade, vai ser vitalício. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2021, a idade para a pensão ficar vitalícia será de 45. Então, houve essa alteração por portaria, né? Outra discussão também, porque muitos entendem que essa alteração teria que ser na lei, já que na lei o vitalício é de 44 anos para cima. Mas a portaria alterou e diz que vitalício só para cônjuge e companheiro que na data do óbito do seu companheiro, enfim, na data do óbito do segurado instituidor, já tivesse 45. Então a portaria alterou e o inciso 6 aí do artigo 1º da portaria 424 é que colocou a regra para que seja de 45 para cima. E aí a gente já vem falando de dependentes, mas a gente tem que entender direitinho os dependentes que estão lá no artigo 16 da lei 8.213 e que, por coincidência, no decreto 3.048 também está no artigo 16. Poucos casos em que o assunto está no mesmo artigo, né, de número de artigo igual, tanto na lei como no decreto. No caso dos dependentes, para a gente entender classe 1, classe 2, classe 3, é o mesmo artigo, tanto faz na lei ou no decreto, é o artigo 16. Isso é interessante porque fica mais fácil de você lembrar, né? Em regra, são artigos diferentes tratando do mesmo assunto, mas aqui, nesse caso, tanto faz a lei ou o decreto, é o mesmo artigo, é o artigo 16. E aí a gente tem classe 1, classe 2, classe 3, que didaticamente é o inciso 1, inciso 2, inciso 3. E aí fica legal da gente entender. Quem é que está no inciso 1? São aqueles dependentes que se entende que tem a dependência econômica presumida. É interessante destacar que o que é presumido é relativo, é presunção relativa, não é presunção absoluta. Então, pode-se desconstituir um dependente. Quem é que vai ter interesse em desconstituir um dependente? Um outro dependente, né? Seja com denúncia, na ouvidoria, no 135, seja com uma ação judicial, denunciando que aquele dependente não faz jus, seja o próprio INSS, que possa vir a coletar provas de que aquele dependente não faz jus, porque a dependência econômica é presumida e aí pode existir situação em que essa dependência econômica seja comprovada ao contrário, ok? Então, a classe 1, né, os dependentes de classe 1 têm dependência econômica presumida. Quem é que está lá no inciso 1? O cônjuge, a companheira, o companheiro, né, o filho não emancipado. Qual é a única emancipação de que não entra aqui? A colação de grau anterior aos 21 anos. Colação de grau anterior aos 21 anos deixou de excluir esse dependente, tá? Então, é o único caso de emancipação que, digamos, foi excluído da Previdência para o dependente. Então, ainda pode, né? Passou a ser possível a colação de grau anterior aos 21 anos e mesmo assim não vai ser considerado emancipado para deixar de fazer jus à pensão por morte. Então, o filho não é emancipado, filho de qualquer condição, né?
menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, também teve uma alteração importante, porque antes a invalidez tinha que ser anterior aos 21 anos, agora não. A invalidez pode ser posterior aos 21 anos, contanto que seja anterior ao óbito do instituidor e que esse dependente que já estava inválido fosse dependente econômico do instituidor. Vamos já explicar também com mais detalhe esse ponto. E aí na classe 2 são os pais que têm que provar a dependência econômica, têm que provar que dependia daquele filho falecido, né? E é muito comum ter requerimento de pai, principalmente quando o filho era solteiro. Mas aí cadê a comprovação? O filho morava na mesma casa, o filho pagava a conta de água, conta de luz, pagava um plano de saúde para os seus pais, enfim. Tem que comprovar a dependência econômica dos pais para esse filho. É obrigado que moravam juntos? Não. Quando moram juntos já fica um pouquinho mais fácil de comprovar. Mas poderia morar até em outro estado e ficava mandando dinheiro todo mês. E aí tem a comprovação de depósito, transferências, tem a questão de que pagava plano de saúde, ou então os pais estavam no imposto de renda dele como dependente. Então tem que ser analisado, muitas provas têm que ser analisadas, mas esses pais têm que comprovar que dependiam economicamente do filho falecido. E na classe 3 a gente tem o irmão, né, não emancipado de qualquer condição, também menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Também o irmão entra na possibilidade de ter ficado inválido posterior aos 21 anos, mas ficou inválido posterior aos 21 anos, mas anterior ao óbito do seu irmão, segurado instituidor, e que dependia economicamente dele, né? E aí ele vai poder comprovar que dependia economicamente do seu irmão que faleceu. E tem um outro dependente que não está aqui nesse rol, mas que é o ex-companheiro, né, divorciado, o ex-companheiro, que recebe prestação alimentícia, né, definida judicialmente na Justiça Estadual, tem lá uma pensão alimentícia, recebe alimentos, e aí, claro, se recebe alimentos, depende economicamente do falecido, então vai poder receber a pensão por morte. O detalhe é que essa pensão por morte para o ex-companheiro, o ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia, ela pode ser temporária. Se quando da fixação da pensão alimentícia, o magistrado da Justiça Estadual foi colocado um prazo para aquela pensão alimentícia encerrar. Então, se foi colocado um prazo, a pensão por morte dentro do regime geral de previdência social também vai ter data fim, né? Também vai ter data para acabar de acordo com a sentença da Justiça Estadual. Agora, se a Justiça Estadual não determinou nada, e aí vai ficar uma pensão por morte que vai para a faixa etária, né? Se esse ex-companheiro na data do óbito tinha mais de 45 anos de idade, vai ser vitalícia. Aí muita gente traz a seguinte situação: professor, mas lá na decisão estadual foi colocada uma condição qualquer. Que essa pensão vai deixar de ser paga quando, por exemplo, esse ex-cônjuge concluir o seu doutorado, por exemplo. É uma situação diferente, mas que na Justiça Estadual pode acontecer, né? O ex-marido, a ex-esposa, os ex-cônjuges colocaram lá condições. E aí, tem como a Previdência saber? Mas será que ela terminou ou não terminou? Aí é que vem os outros dependentes trazendo essa informação para a Previdência, ou entrando com ação judicial, porque é interessante que o dependente mova uma ação judicial contra o outro dependente para que daí comprove a exclusão que aquele dependente não faz mais jus. Dentro de uma possível apuração de irregularidade, que é o MOB, Monitoramento Operacional de Benefício, dentro de denúncias dentro da Previdência, em algumas situações fica mais complicado. Então, o dependente que está se sentindo prejudicado, o melhor, na grande maioria das vezes, é mover uma ação judicial para conseguir excluir aquele outro dependente, e isso é muito comum, e a ação judicial nesse ponto ela é mais eficaz, ok? Vamos tomar uma água, vamos voltar, porque a pensão por morte ainda tem muitos detalhes e a gente vai para o segundo bloco
logo para continuar tratando de pensão por morte. Até breve.